Então, boa noite a todos. Eu sou Lucília Alves de Oliveira, sou a coordenadora da pós-graduação em atendimento educacional especializado Sim, na estou ouvindo. perspectiva. Oi, vocês não estão ouvindo? Sim, estamos, prof. Eu estou ouvindo também. Tá. Como eu estava dizendo, né, eu sou a coordenadora da pós-graduação em AIEE, na perspectiva da educação inclusiva, e venho hoje, né, estar realizando com vocês mais uma abertura de um novo webinário do nosso curso, que é o webinário da disciplina B. E nesta noite eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos os estudantes, né, profissionais da educação, e também a cada membro da nossa equipe, né, que faz parte aí e que contribui e está contribuindo com as atividades do nosso curso. E nesta noite nós teremos o início da disciplina História da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, aspectos históricos, filosóficos e legais, que será ministrada pela professora Magali Inês Pessini. A professora Magali, ela possui graduação em Tecnologia em Laticínios pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, graduação em Pedagogia pela Universidade Anhanguera, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fivale e doutorado em Educação em Ciências Químicas da Vida e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é pedagoga e atua no Instituto Federal de Santa Catarina. A professora Magali é também uma estudiosa da educação especial e inclusiva e trará muitas contribuições para a nossa formação nessa noite. Seja bem-vinda, professora Magali, que tenhamos uma ótima aula. Obrigada a todos pela paciência e desde já peço desculpa pelos transtornos aí com a questão do link, né? Nós, como a professora falou, nós quisemos aí antecipar de forma que todos os alunos participassem já do início da aula, mas tivemos um contratempo aí na questão do link. Mas isso não vai afetar em nada a nossa aula, a professora vai continuar aí apresentando para a gente o primeiro webinário. Professora, pode começar. Muito obrigada a todos. Então, boa noite. Eu vou só pedir que os colegas que estão nas duas salas fiquem só nessa. Que a Adriana diz, estamos falando nas duas salas. Não, a sala correta é essa aqui. Se algum colega não migrou, não vai conseguir acompanhar o webinário. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, a gente pede... Não foi nenhuma questão tecnológica, a gente quis resolver uma questão antes do acesso de todos aqui, e a questão de e-mails institucionais acabou com que o nosso link ocorresse um pequeno erro no momento de gravação. E como a gente sabe do período que a gente está, nós buscamos sempre atender a todos dentro das perspectivas aqui de uma educação à distância de qualidade. Uma educação à distância de qualidade também é estar próximo de cada um e cada uma de vocês. Por isso da importância dos webinários aqui na nossa pós-graduação. No decorrer do momento, a gente vai aceitando os colegas, mas mais uma vez, quem está com login duplo em ambas as salas, fique só nessa. Aos colegas que estão respondendo no chat, estou na sala certa? Sim, estamos na sala certa. Então, mais uma vez, o meu boa noite, em especial a vocês, queridos e queridas alunas, mas também a coordenação, as tutoras, a equipe de suporte, que tão bem trabalha aqui no IF Norte de Minas Gerais para atender a todos. Sabemos que a formação docente é algo muito cara para os institutos, e cara no sentido de querida. É dos objetivos e finalidades das nossas instituições federais de ensino é promover a formação inicial e continuada dos nossos docentes. Estar nessa pós-graduação e nessa disciplina inicial
que abordará conceitos básicos, filosóficos, históricos, conceituais, mas também políticos, da educação especial inclusiva no nosso país, é de extrema relevância, seja para as nossas reflexões, seja para a nossa prática enquanto educadores. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Como a professora Lucília comentou, eu fui professora na outra pós de TGD e vou acompanhar vocês também nessa disciplina mais adiante, e também aqui com história da educação especial e inclusiva. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu atuo no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis Continente, como supervisora acadêmica pedagógica dessa instituição. Mas a minha trajetória enquanto educadora especial começou muito antes por uma questão de inquietação e pode ser parecida com muitas das histórias de vocês aqui. Em 2010, quando eu comecei a minha trajetória profissional no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, chegou uma aluna quando o campus abriu, com baixa visão. E aquela aluna era tida como problema dentro das práticas de um curso técnico em Química. E com o apoio de uma equipe multidisciplinar, da gestão da instituição, dos professores, dos colegas e de todo o grupo, aquele caso daquela aluna me chamou tanto a atenção que eu resolvi não só trabalhar acerca da educação especial e iniciar as minhas pesquisas acerca disso. Eu relatei esse caso também no meu mestrado, onde eu pude trabalhar a legislação e a prática, porque muitas das vezes nós nos colocamos, mas a legislação está longe da nossa prática. É um discurso muito recorrente da formação docente. Por que eu faço esse alerta? Da importância dessa disciplina para a formação conceitual e legal do educador especial na perspectiva da educação inclusiva. Conhecer a legislação e as formas de aplicação dela é de grande relevância para a nossa ação prática, para a nossa reflexão enquanto formação e para nós melhorarmos a nossa ação novamente. Então, estar aqui é um constante aprender. É uma ação docente, é uma reflexão enquanto as perguntas, aos diálogos, e falando em reflexão, em perguntas e diálogo, podem colocar perguntas, comentários durante o webinário aqui no chat, que nós vamos intercalando as falas e conexões com vocês. A disciplina está estruturada em 4 semanas, onde nós temos os fóruns, nós temos uma atividade aplicada, nós vamos ter os 4 webinários, serão nas terças-feiras, especificamente este foi na quarta. Teremos o link certinho, já esse aqui vai ser postado, tudo lá dentro das nossas configurações, e mais uma vez peço desculpa por esse contratempo inicial, e também teremos as avaliações, os textos, os materiais. Os materiais básicos e complementares já estão no Moodle, o módulo 1 já está aberto com fórum de discussões, fórum de notícias, fórum de dúvidas e a atividade aplicada. Mais uma vez, tem meu contato lá na plataforma. Se precisarem, vou deixar no final da aula o meu e-mail aqui. E seguimos nessa jornada para qualificar a nossa prática enquanto profissionais de educação inclusiva nas nossas instituições de ensino ou nas demais instituições onde atuamos. Então, sintam-se lisonjeados por estar estudando numa instituição pública, federal e de qualidade. Vou colocar os slides, qualquer coisa eu vou tirando, vou saindo, para que a gente possa conversar durante esse momento. Podem colocar as mensagens no nosso chat, e mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui no nosso primeiro webinário. Deixa eu colocar aqui a nossa projeção. E eu volto aqui para confirmar para vocês se está tudo certinho com a nossa apresentação de slides.
Deixa eu botar em tela inteira. Aqui. Todo mundo está vendo? Vou ficar com o meu microfone aberto e qualquer coisa a gente vai fazendo essa interlocução de conversa. Se alguém quiser responder pelo microfone que está conseguindo ver os slides, agradeço muito. Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo também. Perfeito, gente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Então, a nossa disciplina História da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, aspectos históricos, filosóficos e legais. Antes de focarmos no Brasil, nós vamos fazer um resgate histórico, de certa forma, da educação especial e inclusiva também mundialmente. Então, é importante que nesse primeiro momento nós vamos ver uma linha histórica da constituição do termo deficiente e dos termos que foram se modificando ao longo da história e como as políticas internacionais afetaram e afetam a nossa legislação e a nossa prática hoje, enquanto docentes nas nossas escolas, certinho? Caso precisarem, a gente vão interferindo, vão levantando a mão, vão colocando mensagem, que eu vou conversando diretamente com cada um de vocês. O objetivo da nossa aula, do nosso primeiro webinar inicial, é uma visão histórica e filosófica da pessoa com deficiência, desde os primórdios até os dias atuais, de como foi se modificando esse conceito do ser deficiente numa visão de linha histórica, os fatos históricos mundiais, as políticas, as legislações, os eventos, bem como a constituição do termo. Lembram aqui que durante as nossas, pelo menos eu, durante a minha formação enquanto pedagogo, enquanto colega de vocês aqui, educador especial, já vi falar pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, pessoas com necessidades educacionais específicas, pessoas com necessidades educacionais especiais. Então, foram conceitos que se firmaram e alicerçaram-se durante um período histórico. Período histórico esse, mais uma vez, marcado de muita luta, de muita resistência, luta política, luta por direitos da pessoa com deficiência nas nossas ações, nas nossas legislações. Então, uma legislação ela não surge do nada. E hoje o nosso principal objetivo é trazer uma linha histórica, mundial e internacional, e até os dias da nossa legislação prática aqui, de como se constituiu, então, este termo. Então, como a sociedade, é uma pergunta, tratava a pessoa com deficiência no decorrer dos séculos? Sempre, mais uma vez, sempre existiu pessoa com deficiência, não é só nos dias atuais. Agora, por políticas de inclusão, muitos que estão garantidas acessos, seja ao trabalho, à educação, que essas pessoas chegaram até as nossas escolas, até as nossas instituições. Mas, desde os primórdios, os estudiosos apontavam uma sobrevivência que a pessoa com deficiência precisava. Era quase algo impossível de se ter, tanto pelo ambiente como pela dificuldade que essa pessoa poderia ter no decorrer desse percurso. Então, a pessoa com deficiência já vinha sendo existente desde os tempos primórdios da nossa evolução histórica. Joelma está com a mão levantada. Antes de eu passar para o próximo, e vou intercalando entre as telas aqui, eu vou passar para ti se tem alguma colocação. Professora Magali, só um minutinho antes da Joelma falar. Verifica se tem algum aluno aí para entrar com pedindo autorização. Todos foram aceitos. Aceitei agora o último também. Ah, ok. É porque tem uma aluna aqui que enviou mensagem. Pode falar, Joelma. Obrigada, professora. Imagina. Então, olhando aí, ouvindo a colocação da professora, eu tenho um caso de uma mulher que
eu conheço que o pai dela, ele era um fazendeiro aqui da região, ele internou ela quando criança, adolescente, porque ela era escondida dos amigos, escondida das festas familiares, e ela ficou por mais de 30 anos nessa instituição que eles pagavam para ela ficar lá. Depois que ele faleceu, a mãe dela trouxe ela de volta. Então, assim, hoje a mãe dela já faleceu e ela é uma pessoa assim, nem parece que ela tem alguma deficiência, mas pelo fato dela não ter estudado como os irmãos estudaram, ter aquela dificuldade, aconteceu isso com ela. E ela sofreu muito dentro dessa instituição, que era uma instituição para acolher leprosos. Muito boa tua colocação, Joelma. E no final, isso que tu colocou sobre as instituições é o desafio também do nosso fórum. Nós vamos ver aqui as diferenças de inclusão, segregação e inserção. Mas cabe destacar que desde os primórdios da época das cavernas existiam pessoas com deficiência e há relatos acerca disso em registros históricos. Porém, como a nossa referência era quase impossível, tanto pelo ambiente como pelas condições de sobrevivência, que essa pessoa adentraria num grupo e sobreviveria. Passando mais um pouco dessa linha histórica que nos constitui enquanto seres humanos, no Egito Antigo, as pessoas com deficiência integravam-se nas diferentes classes sociais, faraós, nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores e também escravos. A arte egípcia, com registros históricos, demonstra a presença de pessoas com deficiência nos demais diversos momentos da sociedade. Cabe aqui destacar que eu coloquei a pessoa com deficiência, que é o termo que nós utilizamos hoje, para constituir essa linha histórica. Aqui tem que a nossa fonte que eu construí de organização traz questões de registro de uso de pinturas em paredes de tanto de pirâmides quanto de cavernas, de representações de pessoas com deficiência desde o Egito Antigo. Cabe aqui também destacar que a própria Bíblia traz relatos e termos de uso para pessoas com deficiência. Muitos fatos históricos, e daí nós vamos voltar quando se fala em história, porque a religião também constituiu um alicerce histórico da constituição do termo da pessoa com deficiência enquanto sujeito humano. Então, cabe destacar que esses termos não surgem agora dentro das nossas práticas e vivências. Existe desde os tempos primórdios e nas diferentes sociedades o registro dessas pessoas com deficiência. E aqui essa imagem desta obra que representa uma pessoa com deficiência física. Tem uma questão do próprio se vocês observarem, os slides também vão estar disponíveis. Existe uma diferenciação nas pernas dele que denota uma diferenciação física, que faz uma oferenda a uma deusa. Segundo os médicos especialistas, Roma, passando também, teve diversos casos de poliomielite que constituiu posteriormente consequência de deficiência nas pessoas. Já passando então para questões da história grega, havia em Atenas um ritual de celebração do nascimento das crianças, onde o pai erguia a criança para representação dos deuses. E quando nascia uma criança e ela não era apresentada, existia a ausência desse ritual, é que denotava que era uma criança com deficiência. Sendo assim, simbolizava que a criança não sobreviveria e o próprio pai deveria exterminá-la. Então, um ritual histórico denominava um próprio destino dessa pessoa com deficiência numa outra era histórica da humanidade.
Vamos para a próxima etapa. Já em Esparta, as crianças com deficiência, aqui traz mental, mas vamos usar o potente parênteses intelectual, porque a bibliografia utilizada trazia esse termo. Eram consideradas subhumanas. O costume era abandoná-las ou eliminá-las. O ato de lançar as crianças ditas defeituosas em precipícios era comum. O pai era obrigado a levar a criança após o nascimento para ser examinada por uma comissão de anciãos daquela sociedade, onde este novo cidadão era reconhecido. Se a criança era saudável, ela era devolvida para a família. Se a criança não era saudável, o próprio pai ou esse conselho conselho de anciãos, lançávamos ela em um abismo, em um precipício. Por que eu trago toda essa questão histórica, mais uma vez, para os colegas que foram entrando aqui? Para nós percebermos o quanto esses conceitos que permeiam o nosso dia a dia de segregação, de inclusão, de inserção, estão presentes muito tempo antes do que nós mesmos imaginávamos, o que das políticas educacionais nacionais que a gente vê nas nossas instituições traziam. Já na Roma antiga, a criança nascida com alguma mutilação, com alguma deficiência, era considerada monstruosa e sim morta ao nascer. Essa ação era respaldada pelas leis oficiais daquela sociedade. Crianças nascidas com má formação, seja genética ou não, ou alguma questão de doença, ou ditas anormais, eram abandonadas em cestos no Rio Tibre, que era o rio que circundava a sociedade de Roma. Se tem professores de história aqui, devem conhecer muito mais as questões que se passaram na Roma antiga, mas faço enfoque à presença da pessoa com deficiência nessas instituições. Eu estou vendo aqui um comentário que o áudio está baixo. Está todo mundo ouvindo com o áudio baixo? Porque estou no volume 100 aqui no computador. O meu está normal. Então, eu peço que as colegas... O meu também está normal. Isso. Obrigada, pessoal, pelo normal. Se pudessem aumentar o volume do seu próprio computador ou fone de ouvido, às vezes o fone não se conecta, assim fica melhor. Mas que bom que vocês estão interagindo e esse tipo de questão é sempre relevante, porque todos devem estar aqui nas condições adequadas para assistir de forma o nosso webinar. Voltando, então, às questões da Roma Antiga, quando essas crianças eram jogadas nos cestos, lançadas aos cestos no Rio Tibre, muitos escravos ou pobres que moravam às cercas dessas margens recolhiam essas crianças para quê? Para usá-las novamente para uso de recebimento de esmola, para pedir esmolas nas cidades próximas. Então, existia já esse uso da monstruosidade como pena, como defeito e como forma de uso dessa pessoa dentro de uma sociedade. Havia também aí um caso que a nossa bibliografia traz, algum rapto de algumas crianças ditas normais e saudáveis, as quais algumas pessoas mutilavam para elas serem usadas para pedir esmola, por ser algo muito rentável. E as crianças ditas, pessoas com deficiência mental, a intelectual, como a gente fala hoje, eram tratados como bobos, os ditos bobos das cortes, e eram levados para os circos. Também na Grécia Antiga, dando sequência histórica das diversas sociedades que constituíram algum registro histórico da pessoa com deficiência,
Muitos de nós já viu nos livros de história, fotografias, a cultuação do corpo. Então, a criança dita quando nascesse com deficiência ou com alguma anomalia, ela era sacrificada ou escondida, como a Joelma trouxe o depoimento. Claro que esse depoimento dela não foi lá da Grécia Antiga, foi de uma sociedade atual agora. Porém, desde sempre era a prática a exclusão, o abandono, a segregação da pessoa com deficiência nas diferentes fases históricas. Outro detalhe que eu trago aqui, porque dessas fases e porque destas localidades, muitos de nós, nos nossos ensinos médio, fundamental, ouvimos essas histórias da Grécia, da Roma, Esparta, Atenas, Egito, dentro de como se fossem e são sociedades evoluídas com as suas infinitas contribuições para a humanidade que nós utilizamos até hoje. Mas como é difícil encontrar registros de pessoas com deficiência nessa linha histórica cronológica dessas sociedades que tanto contribuíram para o nosso fazer hoje enquanto seres. Deixa eu passar para o próximo. E já partindo agora para a Idade Média, nós temos uma questão. Deixa eu só interromper que eu vou colocar de volta aqui os slides que fica melhor. Um segundinho. Aqui. Quis mostrar uma figura para vocês e acabou só saindo. Agora, na Idade Média, a visão de sociedade, com o decorrer dos processos de transformação política, econômico, históricos, religiosos que se teve no decorrer desses tempos, a visão daquela época era a que a pessoa com deficiência possuía alma. Olha, uma evolução de pensar. Por estas razões, posturas como extermínio, eliminação ou até mesmo sacrifícios, como morte e abandono, já não eram mais aceitas. E aí que vem a questão, visão também da própria contribuição igreja dentro desse percurso de constituição histórico e filosófico do ser humano. As doenças mais graves, sejam elas de endemias ou mutilações, ou sejam as inúmeras formas que se constituíam, que deixavam pessoas com incapacidades físicas ou malformações congênitas, eram considerados sinais da ira de Deus, o castigo divino. Então, nascer uma criança com deficiência era a constituição dita como castigo, mereceu ter aquilo. As doenças ou deformidades dos seres humanos eram causados pela ira de Deus. A presença de demônios, seja em livros escritos, registros, nessa mistura com misticismo, esteve presente em muitos momentos nessa fase histórica, onde ritos misteriosos de misticismo e exorcismo existiam acerca da existência dessa pessoa com deficiência nesse período histórico da sociedade. Deixa eu voltar aqui. Além disso, as pessoas com deficiência, ao ser abandonadas por suas famílias e instituições, elas eram acolhidas muitas vezes por igrejas ou conventos. Não havia uma distinção entre deficientes mentais e intelectuais, que chamamos eles, ou loucos. Era uma junção dessas dois conceitos. Havia uma conduta de fazer caridade para a pessoa com deficiência. Era bonito o acolher da igreja, o acolher desses conventos da pessoa abandonada, da pessoa com deficiência abandonada. Quando se fala em caridade e em castigo, presentes nessa fase histórica de constituição do ser pessoa com deficiência,
é importante relatar que não garantia essa pessoa com deficiência o acesso à sociedade. Era minimamente proteção e alimentação, era casa e alimento. Além disso, registros históricos mostram que muitas vezes o cristianismo, enquanto vertente religiosa, histórica e dominante da época, promoveu muitas vezes uma junção do conceito de proteção. Enquanto eu protegia, dava casa e alimento, ao mesmo tempo eu retirava essas pessoas e colocava em abrigos, asilos, internatos, conventos, retirava essas pessoas do convívio da sociedade dita normal. Então, já não se mais matava pessoas com deficiência, mas continuava uma segregação delas da sociedade dos ditos normais. Já na Idade Moderna, aqui eu trago um quadro que eu vou... acho que vocês estão... Deixa eu voltar aqui para o quadro. A janela. Compartilhar. Aqui fica mais fácil. Vocês estão vendo? Agora sim. Que às vezes entra ou sai algum aluno, eu coloco aqui, mas daí já tá tudo certinho. Na Idade Moderna, iniciou-se percursos de estudo acerca da pessoa com deficiência dentro das mais variadas formações humanas e intelectuais da época. Aqui eu trago algumas delas, 6 deles, que têm algum destaque acerca desta concepção da formação. E cabe ressaltar que muitos desses estudos, dessas sociedades, a gente tem registros das sociedades ocidentais acerca dessa Constituição. Então, a gente faz sempre essa crítica de que história é mostrada. E dentro desses registros que são mostrados, escolhi alguns aqui para ilustrar como era cunhado o termo pessoa com deficiência, como era o seu convívio com sociedade. Claro que aqui a gente está conhecendo uma linha histórica para tentar entender como a gente usa os termos inclusão, segregação e inserção nas nossas políticas, nas nossas falas, nos nossos discursos. Não são conceitos inventados de um dia para a noite. São lutas históricas, lutas políticas, luta por direitos, seja da vida, seja do acesso, seja de permanecer em uma sociedade. Aqui eu trago Pareceus e Cardano, que defendiam a ideia de que a deficiência mental, mais uma vez, esses autores nem se tratavam nessa época da deficiência intelectual. Ainda se usava o termo mental, muitas vezes atrelado ou não ao conceito de uma doença psíquica de loucura. Era um problema médico de causas hereditárias, nomeando pessoas como cretinos, idiotas ou amentantes. Então, se dava nomes a essas pessoas que possuíam alguma deficiência, e nomes que muitas vezes nós usamos até hoje. Quem nunca ouviu o surdinho, o aleijado e outros tantos que circundam o nosso falar coloquial, muitas vezes, nas nossas instituições ou na sociedade de forma geral. Conceitos estes que, mesmo falados erroneamente, carregados de preconceito, são cunhados historicamente na sociedade. Sociedade esta dita normal, sempre faço esse paralelo. Thomas Williams descreveu a anatomia do cérebro humano e afirmou que um idiota, dito deficiente intelectual, era uma alteração na estrutura do cérebro.
Então, esses estudiosos criavam hipóteses ditas aceitas na Idade Moderna para justificar ou para difundir conceitos acerca da pessoa com deficiência naquela época, naqueles momentos, naquele grupo de estudos que circundavam já a Idade Moderna. Então, já não se matava, já não se abandonava tanto, mas se dava nomes a essas pessoas com deficiência para categorizá-las e excluí-las da sociedade. E tarde iniciou o atendimento aos débeis, outro conceito, ou deficientes mentais, e trabalhou em 5 anos com crianças consideradas selvagens. Abade Edpe fundou a primeira instituição surdo-mudo e criou o método de sinais. Já temos uma evolução de comunicação, mas mesmo assim, a criação de uma instituição para um determinado público em específico deflagrou uma segregação destes para com a sociedade. Esquirol diferenciou a deficiência mental com doença mental, que ainda hoje muitas vezes é confundido. Deficiência mental, doença mental tem causas psíquicas. Deficiência intelectual, nós temos outras causas, outros sintomas, outras categorizações. E já Montessori, que muitas de nós estudamos nas nossas graduações e formações iniciais e continuadas, desenvolveu um treinamento para crianças deficientes no internato em Roma. E mais uma vez eu destaco a palavra treinamento, era treinar para que essas crianças começassem a se inserir na sociedade. Então, já trago aqui, a partir desse momento de visita histórica, de uma linha cronológica que marca a história da pessoa com deficiência, ela aqui no nosso país. Nós temos 2 fatos muito importantes e próximos que aconteceram no Rio de Janeiro, que foi a criação do Instituto dos Meninos Cegos, hoje Benjamin Constant, e em 1857 a criação do Instituto dos Surdos Mudos, hoje o INES, que muitos nos contribuem para formações nossas enquanto educadores especiais. A Daniele traz aqui o termo retardado, é um termo que até hoje ele é usado para configurar, apontar, identificar a pessoa com deficiência intelectual. E como esses termos ditos usados ainda estão presentes nas nossas práticas, nas nossas instituições de ensino em pleno ano 2023. Também foi em 1874, foi criado na Bahia um hospital chamado Juliano Moreira, que deu início à assistência médica aos indivíduos com deficiência intelectual. E aqui eu faço um parênteses para falar da questão médica. Não é uma crítica, mas é uma colocação que eu quero que vocês, enquanto alunos no decorrer, e eu sei da responsabilidade dessa disciplina no decorrer das demais, o quanto a presença da saúde, mas da saúde enquanto da cultuação do parecer médico ou da busca da cura da deficiência esteve presente nas instituições de ensino e fatos históricos. Sabemos que precisamos de equipe multis e interdisciplinares, seja de profissionais da área da tecnologia, da educação, da saúde. Mas como o viés médico, ele perpassa a conceituação dos termos, das políticas
inclusive de possíveis tratamentos ou dita curas para as deficiências. Mas isso nós vamos ver lá no webinário 3, quando a gente vai adentrar em conceituações de atendimento educacional especializado na história, na parte da nossa escola, de como esse sujeito chega lá na nossa escola. Também, em 1887, a criação da Escola México, também no Rio de Janeiro, porque no eixo Rio-São Paulo ali? Por questões do período histórico de república dentro do nosso fato, prestando atendimento às questões das pessoas com deficiência. E aqui eu coloco, nesse período colonial, o atendimento da pessoa com deficiência ela relativamente dentro de duas vertentes. A vertente médico-pedagógica, o atendimento da cura, do tratamento dentro de uma instituição dita fechada para este público. E psicopedagógica, relacionando a questão também, muitas vezes, quando se fala em psicopedagógica no período colonial, é em relação às questões da mistura, muitas vezes, as conceituações e diferenciações de doenças mentais e deficiência intelectual. Vamos avançar um pouquinho mais na nossa história aqui. Como a gente, no período já colonial, dentro da nossa história do Brasil, fica muito claro um descaso do governo da época, ou da sociedade da época, acerca do tratamento. E quando eu falo tratamento, não em questão de procedimentos de cura, mas tratamento em termos de olhar para as pessoas com deficiência. E essas instituições, seja o INES, seja o Benjamin Constant, eles atendiam pessoas ditas com casos mais graves. E nem todos tinham acesso ao eixo Rio para estar nessas instituições. Não se questiona de forma alguma a contribuição dessas instituições, mas se questiona sim o quão pouco elas atendiam a sociedade ou as pessoas da época. Já passando um pouquinho mais da nossa história, já no período do Brasil República, em 1881 se instaurou o federalismo no nosso país e definiu-se como uma responsabilidade educacional de política. E quando se fala responsabilidade, aos estados e municípios do ensino primário ao profissionalizante, cabendo à União o ensino secundário superior. Quando se passa a educação para o Estado, como ente muitas vezes mantenedora, a responsabilidade desse atendimento também cabe ao Estado como promulgação de política. Tem alguém com microfone? Se alguém quiser colocar, pode levantar a mão que a gente vai conversando. Também, em 1990, houve no Rio de Janeiro um importante congresso de medicina, onde, na época, o médico Carlos Eiras apresentou uma monografia, um trabalho de conclusão de curso intitulado A Educação e o Tratamento Médico-Pedagógico dos Idiotas, que apontava sobre a necessidade pedagógica em relação aos deficientes intelectuais. E a partir desse momento, desse congresso, houve uma campanha, uma promoção, um fomento de expansão dos serviços de saúde pública e, posteriormente, a criação dos ditos serviços de inspeção médico escolar, com a preocupação de identificar esses sujeitos ditos idiotas nas nossas escolas e buscar tratamento médico. Em 1929, tem a chegada de Helena Antipoff no Brasil, que tem a história dela acerca dessa questão, então, da contribuição para a nossa educação, em especial educação especial. Em 1929, então, só pontuando algumas questões para nós chegarmos até a nossa política, a criação do Laboratório de Psicologia Aplicada, Escola de Aperfeiçoamento, já lá em Minas Gerais,
estado onde vocês residem. Em 32 é criado a Sociedade Pestalozzi em Minas Gerais. E também a criação de uma escola fazenda para crianças excepcionais na Fazenda Rosário. Nesse período, de 1950 a 59, houve uma expansão dos estabelecimentos de ensino especial para portadores de deficiência intelectual. Que isso significa, mais uma vez? Existia o reconhecimento desse sujeito, mas eles ainda eram segregados dentro de estabelecimentos, sejam eles instituições para os ditos tratamentos, seja eles hospitais psiquiátricos, asilos, conventos, ou até mesmo instituições de ensino para o público especial. Em 54, foi criada a primeira APAE, também no Rio de Janeiro, trazido, então, pelo casal norte-americano Beatrice e George Benz, que tentavam estimular a criação dessas associações pelo país todo. Em 58, então, houve o lançamento de campanhas nacionais para a educação das pessoas com deficiência, algumas delas de grande relevância e importância para início de uma possível abertura das nossas escolas para a inserção destes. Já adentrando na década de 70, nós temos a primeira LDB, que definia a clientela da educação especial, que apresentava que alunos que apresentassem deficiências físicas ou mentais ou que se enquadrassem com atraso considerável quanto à idade, regular de matrícula, além dos superdotados. Cabe destacar que esse período é o período da sociedade histórico da ditadura militar no nosso país. Também, de 72 a 74, foi criado o MEC, o Ministério da Educação, que também adentrou as políticas e setorização da educação especial, onde foi criado o Centro Nacional de Educação Especial em 1973. Em 77, o Ministério da Previdência e Assistência Social, vinculado também ao nosso INSS, ela iniciou diretrizes para atendimento aos excepcionais, como atendimento integrado, não somente à saúde e à educação, mas também os conceitos médico-psicossocial. Era nesta época de muita industrialização, no período histórico, de expansão na indústria, que precisavam que também as pessoas com deficiência gerassem mão de obra. Então, dispondo desse diagnóstico, muitas vezes com supervisão e controle, reforçando um caráter assistencial mais do que educacional. Em termos de treinamentos, as pessoas eram instigadas, fomentadas a buscar treinamentos para profissionalização. Com o fim do período militar no nosso país, surgiram novas iniciativas e políticas acerca da educação especial. Em 1985, o Centro Nacional de Educação Especial é elevado à atual Secretaria de Educação Especial junto ao MEC. E é instituído um Comitê Nacional para averiguar, traçar uma política acerca da educação especial no nosso país, que buscasse integrar na sociedade, olha o conceito, integrar, nós não chegamos no conceito de inclusão ainda, as pessoas com deficiência, problemas de conduta e superdotados na sociedade. A Constituição de 88, um marco histórico, político e de luta nacional,
assegurou que as pessoas com deficiência deveriam, que a educação dessas pessoas deveria ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino e garantir o atendimento educacional especializado. Então, chegamos aqui num momento histórico que se inicia muitas das políticas crucial das políticas que temos hoje, na garantia do direito à educação, preferencialmente na rede regular, bem como o direito ao atendimento educacional especializado. Se nós voltarmos desde os primórdios, do momento do sacrifício, da eliminação, da segregação, das instituições, do abandono, dos estudos dos termos que a colega trouxe aqui, retardado, idiota, e outros termos que foram se modificando, em 88, a Constituição Federal é um marco histórico, legal, político, filosófico, em termos de conceito, para a nossa sociedade, e aqui em especial as pessoas com deficiência no nosso país, no que tange políticas educacionais, onde é garantido o direito, preferencialmente na rede regular, bem como o atendimento educacional especializado. E nós chegamos, então, num momento em que os alunos com deficiência tinham acesso à escola ou possuíam duas alternativas. Já até a década de 90, que daí de 90 em diante, nós temos a nossa LDB, que fala mais questões acerca da educação especial inclusiva. Os alunos com deficiência tinham acesso à escola, possuíam duas alternativas. A escola especial filantrópica, que não assegurava a escolarização, que eram as instituições mantidas por inúmeras associações, igrejas, organizações, mas que não asseguravam a educação regular, a escolarização desta, ou a classe especial nas escolas públicas, e aqui preferencialmente nas estaduais no início, que servia como mecanismo de exclusão da escolarização. O que isso significa? Ou a pessoa com deficiência ia para uma instituição regida por associações, por igrejas, por comunidades, ou ela ia para uma classe especial, e no início esse processo, por que eu coloco estaduais? Era dever do Estado, não tinha chegado ao município. Os alunos do município eram atendidos nas escolas do Estado, que servia de mecanismo. Então, existia uma classe especial dentro da escola regular que atendia estes alunos. Mesmo assim, dito garantido um acesso à escola pública, eles eram segregados dentro da escola, colocados dentro de uma classe especial. E neste momento, constatam-se historicamente, educacionalmente, alguns tópicos que eu faço questão de destacar aqui nesse processo de escolarização. Constatava-se currículos que limitavam o aluno e focavam na sua deficiência. Muitas vezes, o foco está na deficiência e não na potencialização ou nas habilidades deste. Era usada uma didática infantilizada. Quem nunca ouviu aqui ou já ouviu falar, ou quando a gente fala com uma pessoa com deficiência, a gente, mesmo com a pessoa sendo adulto, tratarmos como criança, seja no tom de voz, nas atitudes, ou no enfoque desta pessoa, tratar ele como se fosse sempre uma criança. Então, uma didática infantilizada, seja nas atividades, seja na metodologia de ensino, ou seja no tratamento desse enquanto ser dentro de uma instituição de ensino. Além disso, as atividades eram centradas na repetição. Lembram que, anteriormente, a própria LDB de 71 falava na questão do treinamento. E ali também repetia para acertar, repetia. Então, treinava, o processo de escolarização se dava por meio de treinamento. O professor Maxwell ali, ó, ainda é feito hoje? Eu entendo que sim.
existiu até mesmo essa repetição em forma de treinamento. Muitas vezes tu treina para a pessoa acertar e dizer eu consegui, ok, mas não potencializa as habilidades da pessoa com deficiência. São atividades de repetição, seja nas classes especiais ou também seja nessas instituições filantrópicas que atendiam o público com deficiência. Era, então, proporcionado uma educação inferior, sem a preocupação de desenvolver a potencialidade. E ali, quando se fala em educação inferior, eram atividades, a qualidade dos objetivos didático-pedagógico, até mesmo a má flexibilização curricular, tornavam essa prática, seja na classe especial, seja nas instituições filantrópicas, uma prática de educação inferior. Vamos para a próxima aqui, que nós já vamos quase adentrando os dias atuais. E qual termo devo usar para me referir a uma pessoa com deficiência? E aí, essa pergunta parece para nós, enquanto professores, educadores, o que muitas vezes temos uma vida dentro de uma instituição de ensino, está muito claro, pessoa com deficiência, mas muitos de nós já ouvimos falar defeituoso, surdinho, ceguinho, especial, cretino, manco, aleijado, necessidades educativas especiais, necessidades educativas educacionais especiais, paralítico, retardado mental, que a colega trouxe, excepcional, idiota, somente a palavra deficiente, surdo-mudo, inválido, incapacitado. Quem de nós não ouviu falar, seja mesmo até dentro dos nossos percursos educacionais, colegas que eram chamados destes? Como esses termos ainda agridem e soam no nosso fazer, na nossa sociedade. Esses termos excluem. E esses termos trazem um pouco do que a gente vai trabalhar até mesmo no próximo webinário, que é a constituição da pessoa com deficiência, dentro de um aspecto filosófico do ser. Um ser humano com deficiência. E não um paralítico, um doentinho, um coxo, um manco e outros tantos que permeiam a nosso fazer nessas questões. Fabiana, acredito que ainda precisamos mudar muitas concepções em educação de excelência para alunos com deficiência. Eu concordo contigo. Mas ouvir dentro das nossas escolas esses termos ainda hoje, ou presenciar pessoas que ainda tratam pessoas com deficiências nesses termos, é uma agressão, não só aos ouvidos, mas à constituição da pessoa com deficiência enquanto um ser, uma pessoa. E quantos desses termos a gente ouviu, falou, pensou? Portador com deficiência, Daniela, é o que mais se ouve ainda até hoje. Eu lembro quando eu aprendi esse termo na graduação, que a minha professora exemplificou, a Carla Bisol, qual vocês têm os artigos ali. Eu porto uma mochila. Eu não tenho, essa mochila não me constitui. Alunos com problemas ou ditos problemáticos nas nossas instituições de ensino e outros tantos termos, os debilóides e outros que a gente ainda vê. Espero que vocês, dentro das práticas da constituição aqui do curso, das concepções, levem e sejam multiplicadores, não somente da prática, mas de conceitos legais, conceitos históricos, conceituais acerca da pessoa com deficiência dentro das mais diversas instituições que a gente atua. Vamos voltar aqui. Já estou terminando aqui esses slides para a gente já passar para o próximo. E dentro desses aspectos, quando a gente fala nesses termos, é importante olhar para esses aspectos históricos, políticos e ideológicos da educação inclusiva, que visam princípio de igualdade, mudança de paradigma,
direitos humanos dos excluídos socialmente. Pensar políticas de educação inclusiva é pensar no conceito de igualdade e equidade, numa mudança de paradigma onde o aluno tem que se adaptar à escola e uma garantia de seres humanos que vieram desde os primórdios até hoje excluídos da sociedade. Alguém está com a mão? A Jana Lúcia. Boa noite. Eu trabalhei na PAI 17 anos. Então, você falando daquela parte, né, repetição de conteúdos, era muito assim, eu achava muito, eu não sei se é desgastante a palavra, porque você repetia, repetia, repetia e ficava aquela coisa martelando na cabeça do aluno, e ele, todos os dias, chegava com uma dinâmica diferente, mas, porém, não conseguia alcançar, né, o objetivo do dia. E aí eu passei no concurso de sala de recurso, trabalho como apoio, e hoje em dia eu vejo que a gente ainda tem muito ainda o que falar, o que repassar para os próprios colegas de trabalho, porque você escuta as coisas que eu não sei se é porque eu fiz muitos cursos, não sei, eu me capacitei demais nessa área, sabe? E continuo capacitando. Eu acho que falta atualização de conteúdo. E outra coisa, eu não sei se é o certo falar, mas a teoria é muito bonito falar sobre a inclusão, a integração que houve, da segregação, mas é uma luta, às vezes eu me sinto até sozinha, né, nessa luta da inclusão, porque o próprio sistema, às vezes, distorce aquilo que a gente falou ou fala em reuniões, e a gente quase pede, pelo amor de Deus, pela inclusão, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, que deveria ser, já vi o profissional que é um ser humano, né? A gente é um ser humano, a gente lidar com o ser humano, é saber respeitar o outro. E muitas das vezes, é isso que eu estou te falando, é o que eu falei atrás. Às vezes você fica na luta, assim, uma professora, uma mera professora sozinha, para falar sobre inclusão, você trabalha de acordo com a linha, acredito, né? A gente não é certa, eu também não sou a dona do saber, mas você repassa a informação, mas quando vem um provão, por exemplo, do sistema, o aluno ele não é incluído. Fala que o apoio que o professor de educação especial do AE, ele é que tem que adaptar essa prova que vem para todos os alunos, e a prova não vem adaptada para o aluno com deficiência, né? E outra coisa, quando você citou o negócio da idade, que martelava, né, as questões das atividades que repetidas, aí vem a questão do percurso, né? Aí começou a respeitar também essa parte da memória, né, essas questões do intelecto do aluno, né? Então, é isso aí, é a minha fala. Desculpa ter falado demais, mas eu precisava falar. E como é bom, eu vou deixar essa questão dos aspectos. Eu tinha dito para a prof. Lucia, fiz uma aula bem carregada para eles e ainda eu vou deixar até essa questão dos aspectos de história, cada um desses aqui. Princípio, antes de passar para a Ana Lúcia, princípios de igualdade e equidade, garantias de direitos e também mudança de paradigma, cada um deles nós vamos adentrar ideologicamente a constituição legal de cada um deles. Mas a tua fala, Jana Lúcia, me chama a atenção para dois aspectos que eu gosto sempre de reforçar.
Muitos de nós, a gente diz assim, eu sou professora e não preciso conhecer legislação. Precisa. Hoje, os nossos documentos, as nossas diretrizes, o projeto político pedagógico, o projeto pedagógico institucional é compilado dessa legislação posta em prática, numa ação, reflexão, ação. É importante a reflexão dessas políticas, dessas diretrizes. Não na busca de uma perfeição de uma prática, mas na reflexão da necessidade de quem pensa uma política olhar para a prática. A gente vê muita distância no fazer e no ser. E quando eu falo a fazer a política e o ser professor, ser aluno em instituições públicas de ensino. A garantia de um direito de acesso, ele passa pelo legislador, seja deputado, senador e outros tantos, mas passa pelo pai, passa pela merendeira, passa pela professora, passa pelo secretário de educação, passa pelo colega. Uma política posta em prática passa por todos, cada um nas suas funções, nas suas atribuições e no seu fazer. Por isso da importância de olhar para o todos, todas e todes dentro das nossas instituições. O que eu estou fazendo? Qual é a missão? Qual é a visão da minha instituição? A minha instituição, ela inclui? A minha instituição, a minha prática, ela segrega? A minha instituição, ela insere? Sozinhos a gente não vai conseguir. E não é nesse desânimo que muitas vezes a gente vê uma política não sendo colocada em prática, um direito de acesso ou o direito de atendimento de educação especializada. Nós, hoje aqui, estamos garantindo esse direito de atendimento de educação especializada nas nossas escolas por meio da nossa capacitação, das nossas formações. Então, pensar educação especial inclusiva é pensar no legislador até o aluno. E não só muitas vezes assim, mas eu dou rampa de acesso, eu tenho não sei o quê. Não, não é só isso. É garantia de política. É garantia de política, garantia de profissionais e garantia de prática. Vou passar para a quando o aluno está na escola, às vezes eles pensam mais no pedagógico, né? Vamos, né? E eu penso nas outras partes, né? Da acessibilidade, da estrutura, do convivência, né? Então, o aluno entrou na escola, ele é visto assim, ele é diferente na questão do pedagógico. Mas não é só a questão pedagógica, são vários outros aspectos que a gente também trabalha e que, às vezes, o profissional ele não sabe, alguns profissionais não sabem, porque tem aqueles que sabem, sabe? Mas tem aqueles também que não fala, critica, mas que não quer buscar e critica o seu trabalho. E critica o outro. Pois é. Então, assim, é complicado. Mas, assim, a luta está aí pelo outro, né? E eu tenho uma outra colega também que trabalha junto comigo e que a gente sempre está esclarecendo, sabe? Essa questão da parceria, né? Dos colegas com a gente, essas coisas assim. E ela está até presente nesse curso também. Ai, que bom. E uma professora também da escola também como é que fala? Também está participando do curso, né, para poder atualizar os conhecimentos delas. Eu achei bom, falei com ela também que achei ótimo ela se manifestar, né, para poder estar procurando o estudo, né, porque o estudo da inclusão, da educação especial, ele é amplo, ele é muito extenso, tem leis. Não sei se a gente vai estudar as leis. Sim, hoje a gente só viu uma questão histórica geral, nós vamos uma por uma, Uhum. cada desse ponto.
tem os pensadores, né? Tem várias coisas que falam sobre educação especial, educação inclusiva, e aí vai. Procurar ler mesmo e buscar se for do interesse, né, da questão do ajudar o outro, né? Mais da questão da ajudar o outro e se ajudar também, né? Eu vou passar para Ana Lúcia, depois para a Elione. Eu faço um fechamento e a gente vai também conversando acerca das nossas questões. Ana Lúcia? Oi, gente, boa noite. Eu acho que a maior dificuldade nós, né, que trabalhamos com educação especial, é que os professores, tanto os regentes de turma quanto os regentes de aulas, eles acham que a gente está ali para ser babá do aluno. Que, tipo assim, o aluno começa a dar trabalho dentro de sala, eles olham para a gente como se diz assim, você não vai sair com ele, não? Né? A gente estuda, a gente prepara, você vai, né, querendo fazer um bom trabalho, mas assim, esse ano passado eu trabalhei com 2 alunos que nenhum dos dois, eram 2 autistas, um cadeirante, eles não falavam. Então eu tive muita dificuldade, eu não conseguia ficar dentro de sala com eles. E assim, o pessoal também não fazia por onde. Tipo assim, era melhor eu sair do que continuar ali com eles. E outra dificuldade também que a gente enfrenta é que, não sei se onde vocês moram, né? Igual aqui em Belo Horizonte, na região aqui, o apoio, quem fica com os alunos são monitores, pessoas que terminaram o 2º grau. Então, isso também tem sido uma grande dificuldade, né? Não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que isso tem atrapalhado muito também. Mas, Ana Lúcia, esse ponto da formação do professor, do profissional para atendimento e educação especializada, nós vamos adentrar especificamente no módulo 3, que a gente vai constituir e falar sobre como surgiu as legislações que garantem essas formações e por que são essas formações. Mas eu concordo contigo que isso que tu colocou acerca do deve tirar da sala, tu não vai levar ele para fora e tudo mais, é uma forma de segregação, é um pseudo-acesso, garantia do acesso, mas tirar do processo de escolarização da pessoa com deficiência na nossa escola. Eu vou passar para a Elione e depois eu faço um fechamento aqui com as mensagens que estão no nosso chat. Boa noite a todos. A Jana Lúcia não citou meu nome, mas eu trabalho com a Jana. Ela é excelente profissional, né? Trabalhou na PAI há muitos anos. E eu acho que o sistema é uma falha, que deveria fazer palestra com os professores regentes, professor regente de turma, regente de aula, para eles entenderem melhor sobre a inclusão. Porque muitas vezes a gente quer falar da resolução da inclusão, quer falar sobre as dificuldades, e nossos colegas, talvez não ler sobre a resolução, eles não entendem, sabe? Acha que a gente é babá, igual o colega disse aí dos alunos, que a gente está ali para passar o tempo. Então, assim, eu tenho 2 alunos que um aluno, ele é autista, ele não fala, ele corre a escola inteira, eu tenho que ficar andando atrás dele, levando as atividades e andando atrás dele o tempo todo. O outro é esquizofrênico, é autista também. E a minha dificuldade é o seguinte, às vezes eu me sinto excluída, eu me sinto também de inclusão excluída, porque o regente, ele não entende a nossa fala muitas vezes, sabe? Então, tem essa certa dificuldade. Mas a gente vai buscando experiência, vai buscando ler mais sobre isso. Esse curso, estou aprendendo bastante, as trocas de experiência está sendo muito boa. Eu ligo para a Jana Lúcia quase todos os dias, a gente discute, a gente conversa, fala, tem um curso aqui, vamos fazer, a gente faz. E a gente está buscando, porque eu não sei nada, estou aprendendo agora, porque todos os dias a gente aprende um pouquinho, né? Um com o outro. E eu tenho uma sorte que a mãe do meu aluno, ela também é professora, ela também trabalha como professora de apoio, então nós trocamos muita experiência, todo dia a gente se fala sobre o aluno, fala o que ele aprendeu, como que está sendo.
E muitas vezes a gente tem dificuldade com o nosso professor regente de aula em termos de exercício. Às vezes eles têm dificuldade de fazer um exercício apropriado para o aluno, porque eu não sei física, não sei química, então eu preciso que, juntamente com o professor, fazer a atividade do aluno. E eles têm essa dificuldade, sabe, Magali? Então, assim, eu acho que nesse tema aí o sistema falha muito, porque deveria estar mais cursos para os regentes de aulas também. E eu fiquei feliz por a Elaine estar fazendo curso conosco, que ela trabalha conosco também, que a gente discute sobre os binários do curso, sobre os textos, uma pede opinião à outra. Ela é professora de língua portuguesa, mas está aprendendo também conosco e estamos aprendendo todas juntas. Isso, a importância da múltipla formação da professora de história, da geografia, da matemática e outras tantas, dos seres das nossas instituições de ensino terem essa formação em atendimento educacional especializado. Verdade. Muito bacana a tua fala, Ione. Vou passar para a Rosiana e estou acompanhando também aqui no chat para fazer um compilado geral das falas que foram sendo colocadas. E eu vi que a da Rosiana também já está aqui. Está com o microfone desligado, Rosiana. Eu levantei a mãozinha, depois sem querer eu abaixei, mas eu gostaria de falar. Eu vi você, Magali, falando assim, imagina o aluno nessa instituição de ensino, imagina o professor, imagina... Agora, eu queria fazer uma pergunta, imagina uma mãe nessa instituição de ensino, essa mãe com tanto despreparo profissional dentro de uma instituição de ensino. Imagina a agonia de uma mãe. Eu sou mãe e eu sofro o tempo todo. Todos os dias eu luto por direitos adquiridos. Todos os dias. Aí, quando você fala garantias de políticas, parece que só eu que preciso, só eu que tenho que... Ei, ele tem direito a isso. Ô, fulano, isso aqui, adaptação diminui a atividade. Parece que isso é problema só meu. Entendeu? Então, assim, essa instituição de ensino não está preparada. É preciso preparação na formação, na capacitação. Uma capacitação em loco, todo dia. Existe um tal de módulo 2 aí no Estado, que é só blá, 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 só bobeira, entendeu? Agora vai vir a semana de inícios de aula, vai ser reflexão disso, mensagenzinhas e não sei, e a luta mesmo, o que tem que ser dito não vai acontecer. Nós precisamos conscientizar toda a escola sobre a inclusão do aluno. Ele tem esse direito. Quanto aí, quando você fala assim, a colega disse, não é babá de aluno, tá, ela é professora, mas existem alunos que precisam estar fora da sala de aula. E aí eu faço a diferença do profissional de apoio escolar e o profissional de AE, que a gente vai ver essas diferenciações legais e de constituição de formação e funções que passam as nossas políticas no módulo 3. Sim, eu, por exemplo, eu tive um aluno esse ano que passou e vou ter um agora, e vou continuar com ele. Ele é um aluno que eu não precisei de professor de apoio. Eu não quis o professor de apoio por vários problemas. Eu vivo em casa e vivo na escola. Mas é um aluno que, durante o recreio, ele precisa de um acompanhamento. Então, não é dizer que eu sou babá do aluno. Ele precisa de um acompanhamento. Eu vou só pegar o microfone ligado. Pessoal, vamos deixar os microfones desligados enquanto os colegas falam. Acho que é Simone Alves. Então, assim, esse aluno, ele precisa, sim, de alguém acompanhando ele durante o recreio, nos momentos que eu não estou presente. Então, não é ser babá do aluno. Mas, Rosiane, é uma questão da necessidade de cada um, da escola, da instituição, do fazer. Não são todas as escolas, não são todas as mães, não são todas as professoras. Essas generalizações que às vezes a gente usa aqui é para ilustrar os cenários de forma geral. Vi que a Judite também... Podem... Voltando, só aqui. E aqui eu queria muito assim, aprender um pouquinho nesse curso para ter a minha luta, porque igual eu te disse, né? Garantias de política são os pais.
mas ninguém busca, tá? Então, eu queria muito, nesse curso, tentar aprender a diferença de um professor de apoio e de monitor de aluno, porque o que acontece? Aqui, eu sou de Mariana. Em Mariana, nós temos a rede estadual que te oferece o professor de apoio, que é aquele profissional capacitado. Já na rede municipal, te oferece o monitor, que é aquele magistério técnico e tal. E aí os pais, em geral, lutam por esse monitor. Eu e mais 3, 4 lutamos pelo professor de apoio, porque a gente sabe a diferença, entendeu? Então, para os pais é muito mais importante acompanhar a criança no banheiro, acompanhar a criança no banheiro, no recreio, que é o tal do monitor, do que acompanhar a criança na parte pedagógica. Perfeito. Essas coisas a gente tem que começar, assim, a separar para ver a função de todo mundo, né? Quem é cada um nessa história toda aí mas do aí aluno. eu volto muito no que a gente falou aqui, nessa questão já de 90 para diante. Surgem as políticas nacionais, com a LDB 96 em diante, que a gente vai para o webinário 2, nós vamos trabalhar a LDB e algumas resoluções da política nacional, naqueles 3 tópicos: inclusão na sociedade, quebra de paradigmas e igualdades e oportunidades para estes, no que tange condições. E nisso a gente vai trabalhar lá no webinário 3 as diferenciações desses profissionais no decorrer do curso. Vocês vão, dentro de cada disciplina, no TGD, conhecer o atendimento e educação especializada para os autistas, na surdo-cegueira, eles, e assim por diante. Então, cada módulo vai trazer essas questões também específicas de cada uma das deficiências. Hoje, nós aqui demos um pontapé inicial na constituição histórica e legal, mundo e Brasil, do sujeito, do termo ser deficiente, ou pessoa com deficiência. Também, muitos aqui colocaram acerca do seu relato, da sua prática, desse uso desses termos dentro das suas instituições. O que eu convido a cada um e a cada uma aqui? No fórum da semana 1, seja no fórum Tira Dúvidas ou Discussões, mas principalmente no fórum de discussão, trazer essa realidade desses profissionais, a realidade de cada um. Eu vi que acho que foi a Daniele ou a Mariana que colocou sobre a diferenciação de babá, que não existe essa questão do babá. Teve a Adélia que colocou da sua experiência enquanto professora de inglês, colocar esses exemplos no que tange os conceitos de segregação, inclusão e inserção lá no fórum da semana 1. Isso vai ser importante para a gente conhecer, pensar, e eu vou, enquanto docente aqui dessa disciplina, buscar conhecer as resoluções da região que vocês atuam, não digo de todos os municípios, mas especialmente a estadual, para relacionar a figura do professor com o monitor, do professor de atendimento com o apoio escolar, que é defendido na nossa legislação, no decreto que constitui a legislação. Mas nós vamos hoje conhecer um pouquinho dessa questão histórica. Na próxima semana, nós vamos para a questão ideológica, o ideal, conceito que precisamos, e depois a gente vai para esse profissional de atendimento educacional especializado enquanto concepção na história. Então, é importante ler. E o que fica da aula de hoje, do webinar, enquanto prática para cada um e cada uma aqui? Que eu, enquanto docente, eu, enquanto apoio, eu, enquanto educadora, o educador que somos, precisa conhecer os conceitos, precisa estudar a legislação. Porque como é que nós vamos adentrar com críticas acerca da BNCC, da política, ou saber que uma política não está sendo colocada em prática, se nós não conhecermos ela e seus conceitos? Conhecer a política que rege a nossa prática, seja no município, no estado, na rede privada,
é o nosso dever enquanto educadoras. Zelar pela missão institucional a qual estamos é nosso dever enquanto educadores e educadoras. Então, conhecer a legislação, saber que existe luta histórica, saber que existe luta política acerca do conceito que temos hoje, pessoa com deficiência, que antes de matar, antes de segregar e outras tantas fases históricas que esses passaram, hoje reconhecer o termo pessoa com deficiência é fruto de luta histórica, luta política, luta ideológica. Passada essa questão histórica, vamos para a questão ideológica e vamos para a constituição do papel do atendimento e educação especializado ao longo da história, a partir da nossa Constituição de 88. Pessoal, eu vou deixar o meu e-mail também aqui no nosso chat. E vocês podem mandar, se precisarem de algum material, colocações, estou sempre à disposição. E como vocês têm expectativas, eu também tenho muita. E eu assim, depois que deu, eu querendo adiantar para a professora Lucília passar link e gravar, porque qual que era a nossa intenção hoje? É que todos acessassem, todos estivessem aqui, e a gente teve um cuidado, sabe? Então, peço desculpa por a questão do contratempo desse pequeno atraso, nós estávamos conectadas, deu essa questão da gravação, mas também para todo mundo ter acesso. E também sei da importância que eu tenho, e eu vou ver vocês novamente, e ver que eu digo é como é bom estar aqui, nessa sala, e conectada com vocês. Em mais uma disciplina. Então, escrevam, vamos conversar, vamos ficar próximas. A aula amanhã já deve estar postada lá no link. Agradeço a participação, agradeço as contribuições, e hoje é só o início dessa expectativa que vocês têm e que eu também tenho. Mas que a gente estamos numa instituição pública gratuita de qualidade e que forma professores com qualidade. Desejo a todos uma boa noite, um bom restinho de semana. Se ficarem com dúvidas em relação às atividades, me chamem. E eu estou aqui para atender a todos e todas da melhor forma possível. Vou postar os slides também, tá, pessoal? Fiquem bem e um abraço gigante para a professora Lucília e para as tutoras que tanto nos apoiam, tanto nos ajudam. Sem vocês, nada seria possível. Um abraço. Magali, eu gostaria de agradecer você por ter me deixado esse momento para eu estar falando também, tá bom? A todos, boa noite. Imagina, e que vai ter muitos e muitos momentos de fala. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Beijo bem grande para vocês. E como eu aprendi de uma professora de Machado, eu sei que vocês estão um pouquinho distante. Um beijo e um queijo, como diz ali em Minas. Beijo bem grande para cada um e cada um. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Professora, boa noite, obrigada a você, obrigada a todos pela participação e pelas contribuições, professora. Boa noite. Obrigada.